A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Jó, capítulos 20 e 21. Chegamos aqui no terceiro amigo de Jó, nessa segunda rodada de discursos. Aqui é o segundo discurso de Zofar. E Zofar vai falar somente até aqui. Ele não participará da terceira rodada de discursos. Então Zofar fala somente 2 vezes. E Zofar chega aqui nesse capítulo 20 muito irritado com Jó. Zofar, lá no capítulo 11, ele já falou sobre um Deus soberano que criou o homem e deixou o homem aqui. Que Deus está lá nos céus, inacessível ao homem. Zofar defende um Deus sábio e justo que julgou Jó com base nos pecados de Jó, e tudo que Jó então estava sofrendo era resultado desse julgamento sábio de Deus. Zofar fala que Jó está sofrendo até pouco, ele não tem compaixão nenhuma de Jó, e Zofar lá em Jó 11:12 foi o que chamou Jó de burro igual um jumento. E aqui no capítulo 20, então, Zofar continua falando sobre essa soberania de Deus. Para Zofar, Deus criou um homem só para mostrar como Deus era todo poderoso. Zofar fala de um Deus exibido, de um Deus que usa do seu poder para se exibir. Zofar não conhece um Deus de amor que Jó vai falar. Zofar desconhecia completamente a bondade de Deus. Então, para Zofar, Deus julga e castiga os pecadores, e tudo que Deus faz é para mostrar o seu poder. Zofar continua tratando Jó como um hipócrita, como uma pessoa que não entende das coisas. Nós vamos ver que aqui, dos versículos 1 ao 9, ele fala de uma forma muito dura com Jó, falando que a alegria dos ímpios é passageira, é breve. Dos versículos 10 até o 14, Zofar vai se voltar para a família dos ímpios, aqui apontando Jó, e depois do 15 ao versículo 23, ele vai falar de Jó perdendo tudo que já tinha conseguido adquirir, como se Jó já não tivesse perdido. E depois dos versículos 24 até o 29, ele vai falar para Jó que o ímpio vai ter uma morte violenta. Zofar fala que a aparente prosperidade dos ímpios é ilusão, dura pouco, que Deus julga e castiga todos os pecados dos ímpios. Então Zofar vai repetir aqui o que ele faz e Bildade já falaram a respeito disso. Ele acusa Jó de ter roubado. Nós vamos ver aqui alguns versículos. Então vamos ler aqui alguns versículos. Jó 20, versículo 1. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: por certo os meus pensamentos me fazem responder, então me apresso. Ele ignora as advertências de Jó, aqui do capítulo 19, onde Jó fala: parem, vocês estão me angustiando, aqui em Jó 19:1, vocês estão me angustiando, vocês estão piorando minha situação. Zofar ignora isso. E olha o que ele fala no versículo 3. A repreensão, a minha censura eu ouvi. Ou seja, Jó, eu ouvi que você me repreendeu, mas o espírito da minha inteligência me fará responder. Como que assim? Eu sou justo, eu sou muito inteligente, eu sou muito sábio. O espírito da minha inteligência me faz com que te responda. Versículo 4. Não sabes, porventura, que foi sempre assim, desde o tempo que foi posto o homem sobre a terra, que a alegria dos ímpios é breve e o gozo do hipócrita dura só por um momento? Então, ele vai falar aqui até o versículo 9 sobre essa alegria passageira dos ímpios.
Mas olha o insulto do versículo 7. Todavia, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o tiverem visto dirão: onde está ele? Ele está insultando Jó. Ele está chamando Jó, eu não vou falar aqui no bom português, ele está chamando Jó de esterco. Pense se você ouvir isso de um amigo seu, porque Zofar era amigo de Jó. Então ele fala, como o seu próprio esterco, você vai perecer como o seu próprio esterco. E os que o tiverem visto perguntarão onde está ele. Ou seja, você vai ficar esquecido, vai desaparecer. Como um sonho voará e não será achado, e se dissipará como uma visão noturna. Jó, você vai ser esquecido, porque você é ímpio. Ímpio, ó, passa rápido. E do 10 ao 14, Zofar vai atacar então ali, vai falar sobre as pessoas mais próximas de Jó. Os seus filhos aos pobres andarão agradando e as suas mãos restituirão os bens que ele roubou. Acusando Jó de ter roubado, de ter conseguido riquezas, oprimindo os pobres. Andarão, os seus filhos aos pobres andarão agradando. Jó nem tinha mais os filhos, mas aqui Zofar, como forma de atacar, fala sobre isso. Os seus ossos estão cheios dos pecados da sua juventude, e com eles serão sepultados no pó. Mesmo que o mal lhe tenha sido doce em sua boca e ele o tenha ocultado debaixo de sua língua, se lhe parecia bem e não o deixava, antes o detinha entre o seu paladar. A sua comida, todavia, se mudará em suas entranhas, fel de áspides será dentro dele. Vamos andar aqui alguns versículos, vamos até o 19. Olha a acusação que Zofar faz a Jó. Porquanto aos pobres oprimiu e desamparou, roubou as casas que não tinha edificado. Acusando Jó de ter ficado rico com base no roubo. E portanto não sentirá ele sossego em seu ventre, nem salvará nada do que cobiçava. Não ficará nada para que coma, portanto seu bem não será durável. Então ele fala para Jó, que Jó perdeu tudo o que tinha porque tinha roubado, e esse era um castigo de Deus. Na plenitude da sua abundância aparecerá a angústia, e a mão de todos os desventurados cairá sobre ele. Mesmo quando estiver para encher o seu ventre, Deus enviará sobre ele o furor da sua ira, e a fará chover sobre ele e sobre a sua comida. Fugirá das armas de ferro, mas o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada do seu corpo e reluzente virá do seu fel, e sobre ele virão assombros. Completas trevas estão guardadas para os seus segredos. Um fogo não assoprado devorará, o seu sucessor será quebrado na sua tenda. Olha o que ele está falando para Jó. É que as trevas, completas trevas estão guardadas para os seus segredos. Como que Jó em pecado, com os pecados escondidos, ocultos, as trevas então estão ali guardadas para esses segredos. Um fogo não assoprado devorará o sucessor, ou seja, qualquer um que se aproximar de Jó será quebrado na sua tenda. Versículo 27. Os céus descobrirão sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Nós vamos ver, quando Deus começar a falar, que o céu, Deus, revelará a justiça de Jó. Zofar vai ver o que Deus vai fazer com Jó. Os renovos da sua casa serão transportados, serão todos derramados no dia do seu furor. Esta é a porção que Deus prepara para o homem ímpio. É esta a herança que Deus lhe decreta pela sua palavra. Então veja os argumentos de Zofar. Neste tempo, quem estava lá, quem ouviu esses discursos, acreditou em Zofar. Porque era a cultura que se tinha, o conhecimento que se tinha de Deus era assim. Era nisso que se acreditava, que os sofrimentos, dores, dificuldades eram consequência de pecado, punição de Deus, julgamento de Deus. Mas nós vamos ver que não é isso, não era isso que estava acontecendo com Jó. Vamos ver só no final do livro, mais alguns capítulos aqui. Mais 20 capítulos pela frente. E vamos ver, estamos vendo aqui por esse capítulo 20, que na verdade a maioria nem sempre tem razão.
Não podemos falar daquilo que somente vemos. Somente Deus sabe o que vai lá dentro. Os amigos falavam do que estavam vendo. E vamos ao capítulo 21, a resposta de Jó a Zofar. E respondeu Jó e disse: ouçam atentamente as minhas palavras, e seja isto para o vosso consolo. Suportai-me e eu falarei. E depois que eu tiver falado, sigam com os vossos escárnios se quiserem. Nós vamos ver que Elifaz e Bildade voltam a falar. Depois daqui do capítulo 21, tem uma terceira rodada de discursos, mas que somente Elifaz e Bildade falam. Zofar não falará mais. Não sabemos se é porque ele realmente chegou num ponto de irritação com nesse capítulo 20, de não querer mais falar, ou se ele escuta Jó aqui nesse versículo 3, suportai-me e eu falarei, e depois que tiver eu falado, sigam com os vossos escárnios, se quiserem. Queixo-me eu, porventura, algum homem? Se fosse assim, não haveria de se angustiar o meu espírito? Ele fala, olha, eu não estou olhando para homem nenhum, eu não estou me queixando, o meu negócio é com Deus. Olhai para mim e pasmai, e ponhais a mão sobre a boca. Até eu mesmo, quando me lembro, assombro-me e se sobressalta de horrores a minha carne. Porque vivem os ímpios e envelhecem e até crescem em poder? Veja que Zofar disse aqui, no capítulo 20, do 1 até o 9, que os ímpios têm sua alegria breve, os seus bens, as suas coisas, são breves, não dura muito. Jó está dizendo o contrário, está dizendo não. Porque vivem os ímpios e envelhecem e até crescem em poder. Então Jó aqui, até o versículo 12, do 7 até o 12, ele vai dizer, Zofar, é bem diferente. Você está falando que com os ímpios é breve, a alegria passageira, não é isso que eu tenho visto. Ele fala, o versículo 8, a sua descendência é estabelecida com eles e posta diante deles. As suas casas são seguras, no versículo 9, sem temor. O 10, os seus touros geram e não falham, suas ocas parem e não abortam a sua cria. Saem os seus pequenos como um rebanho e os seus filhos andam saltando. Ao som do tamboril e da cítara, eles levantam a sua voz e se alegram ao som do órgão. Ele está dizendo para Zofar, Zofar, o que eu tenho visto é bem diferente do que você está falando. Olha o versículo 13, gastam seus dias em prosperidade e num momento descem à sepultura. Ou seja, os ímpios, muitos até morrem sem sofrer dor nenhuma, sem passar por doença nenhuma. Gastam os seus dias na prosperidade, ou seja, ficam velhos, vivendo uma vida de prosperidade, de luxo. Então o que você está dizendo, Zofar, não é o que eu tenho visto? Versículo 14. E porém dizem a Deus, aparta-te de nós porque não queremos o conhecimento dos seus caminhos. Então esses mesmos ímpios que têm uma vida regalada, uma vida de prosperidade, dizem que não querem saber de Deus. Versículo 15, ele continua falando desses ímpios. Quem é o Todo-Poderoso para o que sirvamos e do que nos aproveitará se fizermos orações a Ele? Então, Jó está dizendo, olha, muitos ímpios não querem saber de Deus, zombam de Deus e têm a vida boa. Versículo 16. Eis que todavia os seus bens não estão nas mãos deles. O conselho dos ímpios longe esteja de mim. Então, apesar da vida que eu vejo os ímpios levando, eu não quero o conselho deles. Quantas vezes a lâmpada dos ímpios é apagada e vem sobre eles a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores, serão como a palha diante do vento e como a pragana que o redemoinho arrebata. Deus guarda para os seus filhos a sua violência e dará aos ímpios o seu pagamento, para que o conheçam. Então, no momento certo, na vontade de Deus, os ímpios receberão a paga. Não é do jeito que Zofar está falando, em vida, logo, rápido. Não, Jó está dizendo assim, olha, muitos ímpios vivem bem. Mas assim, eu sei que Deus dará a paga para eles, no momento certo. Né? Deus guarda para os seus filhos sua violência e dará aos ímpios o seu pagamento. Mas no tempo certo, no tempo previsto por Deus. Versículo 20. Verão os seus olhos a sua ruína e beberão da ira do Todo-Poderoso. Porque que deleite terão eles da sua casa depois de mortos, sendo cortado o número dos seus meses? Ensinará alguém a Deus sabedoria, julgando ele e os que estão elevados?
Este morrerá no vigor da sua formosura, estando tudo quieto e pacífico, com as suas vasilhas cheias de leite e os seus ossos cheios de tutano. Mas outro, ao contrário, morre com um ânimo amargurado, sem ter desfrutado jamais do bem. Mas ambos, igualmente, jazerão no pó, e os vermes os cobrirão. Então Jó está falando assim, tem ímpios que vivem muito bem, e tem ímpios que não. Quando ele fala outro, ao contrário, morre com o ânimo amargurado, sem ter desfrutado jamais do bem. O que Jó está dizendo? Que não é o sofrimento, ou os bens, ou uma vida ímpia, que vai definir quem vive muito e quem vive pouco. Zofar disse que os ímpios vivem pouco, vivem uma alegria passageira, perdem seus bens. E Jó está dizendo, não, não é exatamente desse jeito. Não é o que eu tenho visto. Tem das duas coisas. E nós sabemos exatamente isso. Dos dois. Não é uma vida longa ou uma vida curta, ter muitos bens ou ter poucos bens, ter doença ou não ter doença, que define a pessoa. Não é isso. Versículo 27, Jó continua. Eis que eu conheço os vossos pensamentos e as imaginações que contra mim forjais. Porque dizem, o que é a casa do príncipe e o que é a tenda das moradas dos ímpios? Não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis seus gestos? Que o mal é reservado para o dia da destruição e apresentado no dia da ira? Então o que Jó está dizendo? Que Jó estava certo a respeito dos iníquos, dos ímpios. Que o mal estava reservado para um dia específico, um dia dentro do plano de Deus. Independente do tipo de vida que a pessoa estava levando, teria um dia em que seria julgado. Quem denunciará diante dele o seu caminho e pelo que ele fez, quem lhe dará o pagamento? Porque levado será ele aos sepulcros e na tumba permanecerá. Os torrões do vale lhe são doces. Depois dele será levado todo o homem, e antes dele houve inumeráveis. Como, pois, vós me consolais em vão, ainda restando transgressão nas vossas respostas? Então Jó aqui questiona os amigos, né, sobre a ideia que eles têm de que os ímpios vão perecer logo, tem uma alegria passageira e que os piedosos sempre prosperam. Tá? Quem ímpio sofre e o piedoso tem uma vida boa. Jó está dizendo exatamente que não é bem assim. E Jó está mostrando que não, que os iníquos também, os ímpios, os que não servem a Deus também têm uma vida próspera, também vivem vidas boas, sem doenças, que não são essas coisas que definem a pessoa. E que vai chegar o momento do julgamento para todos. Então o que Jó está falando, né? Da sua experiência, do seu conhecimento. E na sua experiência, os ímpios não eram sempre punidos em vida. Em vida. Que pode acontecer sim de ter ímpios com as vidas muito boas, mas que chegará um momento em que eles serão julgados. Jó está mostrando o que aqui? Que a lei da retribuição, a justiça retributiva, que nós vimos lá no começo quando ele faz, não se aplica a todas as pessoas. E que isso não explica os caminhos de Deus. Que essas coisas, essa vida regalada, essa vida bem vivida dos ímpios, não explica os caminhos de Deus. E que sim, vai chegar um momento em que Deus julgará a vida daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Nós vimos um Jó cansado depois do discurso de Zofar lá no capítulo 11, vimos Jó cansado nos capítulos 13, no 14. Aqui nessa resposta de Jó, nós vemos já uma mudança bem importante em Jó. Ele não está mais cansado aqui. É como que ele tivesse sido revigorado. Ele continua doente, sim. Ele continua com todos os sintomas. No entanto, ele está aqui renovado com base em Jó 19 e 25, que ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó está restabelecido para responder a Zofar. Por conta dessa fé, por conta da sua posição. A fé dele aqui, de Jó 19, 25, o renova de tal forma
que ele fica ali até com um discurso mais positivo e usa argumentos bem mais práticos aqui no capítulo 21. Zofar se engana sobre Jó estar em pecado e se engana também ao apontar para Jó, no sentido de Jó ser um ímpio e que vai sofrer mais desgraças por estar em pecado. O que nós vemos desses discursos até aqui é que os 3 amigos de Jó, de diferentes formas, o acusam de pecado. Ele continua se defendendo. Mas, de Jó 19 em diante, ele não está mais ali no limite emocional em que ele estava antes. Daqui em diante, nós começamos a ver Jó se restabelecendo. Nós servimos um Deus de amor, que se ocupa, assim, das grandes coisas do mundo e das pequenas coisas também, como a falta das coisas na nossa casa, aquela dor, aquele pensamento, aquela acusação que está nos machucando. No tempo certo, Deus intervém nas coisas. No tempo certo, de acordo com o plano dele. É nisso que Jó acredita. E esse é o nosso Deus. Um Deus que cuida das coisas grandes, mas também das coisas pequenas, dos detalhes. Sirva a Deus, continue servindo a Deus e continue confiando em Deus. Ele está no centro de tudo e continua no controle de todas as coisas, cuidando dos seus. Deixe Deus cuidar de você. Confie que no tempo certo Ele vai intervir. E dessa forma nós encerramos então os capítulos 20 e 21 e essa segunda rodada de discursos amigos de Jó. No próximo vídeo nós vamos começar a comentar a terceira rodada de discursos. Estamos nos encaminhando para a segunda parte do livro de Jó. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.